No vídeo de hoje vamos falar então sobre um dos pensadores aí que influenciou o movimento do possibilismo geográfico, que foi justamente Vidal de Lablache. Esse cara aí, ele é da escola francesa e vai influenciar então esse movimento que vai defender aí uma maior flexibilização das condições naturais para o crescimento e o progresso humano. Meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global, então bora pro vídeo. Lablache, então, como eu falei, vai ser esse cara aí que vai, dar base ao que a gente chama aí de possibilismo geográfico, que nada mais é do que uma doutrina que defende que os seres humanos, apesar das limitações físicas e naturais, eles conseguem sim prosperar mesmo em ambientes ruins, beleza? Então, a ideia dele contrasta muito com a ideia do que a gente viu no vídeo passado, que era a ideia de Hatzel do determinismo geográfico, beleza? Que diz aí que os seres humanos são moldados pelo meio ambiente e que, portanto, se o cara vive ou mora em um ambiente no qual você tem uma limitação de recursos naturais, por exemplo, você estaria fadado ao fracasso. O Lablache vai dizer que não, que, cara, não é isso que acontece. Na verdade, cara, você consegue sim prosperar, o ser humano, ele é inteligente, então, assim, ele consegue manipular e ter meios, né, de conseguir manejar o solo, de conseguir criar métodos de irrigação para, por exemplo, áreas desérticas, para poder, assim, favorecer o progresso econômico. A gente pode citar alguns exemplos até de países que fizeram isso e que, de fato, conversam, né, com essa ideia de Lablache. Dois países são esses. O primeiro é o Japão, como eu falei no outro vídeo, ou seja, o Japão é uma ilha, é um arquipélago de, enfim, várias ilhas, e assim, toda hora eles têm terremoto, eles não têm nenhum recurso natural assim que dê de fato dinheiro para eles, então eles não têm muitas commodities, mas mesmo assim eles conseguiram aí prosperar e hoje eles são a terceira maior economia do mundo. Então o Japão aí com certeza é um dos exemplos que demonstra como o ser humano com a sua criatividade e a sua inventividade eles conseguem moldar um meio ambiente e, enfim, construir relações, sejam elas econômicas ou até mesmo políticas, para assim favorecer o seu país. Outro exemplo disso, por exemplo, é Dubai. Dubai, então, que estava ali no deserto, não era nada antigamente, com os investimentos aí, principalmente dos Estados Unidos, mas de outras potências também, né, de outros países também, conseguiu crescer e hoje em dia Dubai é considerado um dos lugares aí mais prósperos no sentido de que atrai muitos turistas, né? Todo mundo quer ir lá conhecer Dubai. Afinal de contas, é lá que tem um hotel, né, 7 estrelas, o único hotel 7 estrelas do mundo, e está presente lá. E isso, por consequência, movimenta a economia do país de um jeito absurdo. Então, cara, Dubai, apesar de não estar na lista entre as 10 maiores economias, com certeza é um país que a gente pode dizer aí que saiu, digamos, do zero, né, um país desértico, para um país no qual você tem vários produtos, vários serviços, vários hotéis, né? Então várias praias, então eles conseguiram aproveitar e até fazer, inclusive, algumas praias artificiais e que justamente por ser praias artificiais as pessoas querem ir lá conhecer, né? Entender como é que, pô, esse país aí conseguiu fazer a criação desses lugares. Continuando, esse então Lablache, né? Ou Lablache, eu não sei falar francês, gente, foi mal. O Lablache ele vai dizer então que existe então o que ele chama de genre de vie, que seria o gênero da vida, ou seja, a vida humana como sendo a propulsora e a criadora de condições que favorecerão a perpetuação da sua espécie. Até parece um pouco meio darwinista, mas a verdade é que esse sim não foi muito influenciado por Darwin, mas estava ali no mesmo contexto, né, do que o Hatzel. Então, assim, cara, o Lablache é do século XIX e o Hatzel também é do século XIX, então eles estão ali no mesmo período, então assim, a divulgação de ideias científicas, a expansão da ciência, o progresso científico, todas essas ideias estavam permeando o pensamento daquela época. Então, justamente por conta disso, o Hatzel vai dizer que o gênero humano, a raça humana, seria a responsável então por promover esse cenário de progresso, mesmo com as limitações naturais, enfim. Daí, então, ele vai ser considerado o pai aí da geografia regional, porque ele vai estudar, então, a relação entre as regiões e como os seres humanos, eles lidam com essas regiões e com esses problemas, ou seja, ele vai analisar, então,
as características de cada região. Então, por exemplo, as áreas polares, as áreas desérticas, as áreas tropicais, ou enfim, áreas temperadas. Então, ele vai influenciar no estudo desse campo da geografia, que é a geografia regional. Bem, no geral foi isso. Esse foi um pouco mais curto, porque realmente a síntese da ideia dele é essa ideia mesmo do possibilismo geográfico, mas que é super influente e super atual nas discussões aí dentro de relações internacionais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E até a próxima!